em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Se há alguém ao seu lado sem uma Bíblia, aproxime-se dessa pessoa. Compartilhe a palavra de Deus com essa pessoa. Porque é importante, tudo aquilo que vamos pregar está nas Escrituras. Ontem eu trouxe, homileticamente falando, uma mensagem tópica. E hoje quero trazer algo passeando na Bíblia também e vendo importante lição para a nossa vida em família, como o pastor Marcelo orou. Quando a gente prega na igreja, exagerando, 1 milhão de assuntos temos. Mas eu creio, nesses 20 anos pastoreando igrejas, que o mais difícil é o assunto família. Sabe por quê? Porque é uma área, sim, muito pessoal. É uma área, sim, de hábitos e costumes construídos. E é uma área em que muitas e muitas pessoas criam barreiras, sem elas perceberem, que a impressão que eu tenho pregando conferências e até mesmo para o meu povo, é que você pode trazer a melhor mensagem do mundo, o poder de Deus ser manifesto e usar a tua vida no púlpito, mas o lar, a casa, esses hábitos e costumes de vida conjugal, a maneira como se educa filhos e etc, etc, as pessoas, elas têm muita dificuldade para mudar. Por que será, hein, irmãos, que acontece isso? Será que nós não precisamos quebrar um certo orgulho e também deixar permitir Deus agir e comandar as nossas vidas dentro dos nossos lares? Então, que Deus nos ajude. Nessa noite eu quero pregar em Juízes capítulo 13, e que você possa estar abrindo o seu coração e permitindo Deus trabalhar nele. Juízes capítulo 13, vamos nos colocar de pé, começando no versículo 1, até o 5, onde está a projeção. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E hoje à noite eu quero pregar sobre esse título: nascidos na igreja, mas perdidos no mundo. Nascidos na igreja e perdidos no mundo. Deus de amor e infinita bondade, o Senhor sabe, ó Pai, o quanto eu preciso de Ti, o quanto cada pregador, independente de quem seja, que ousa subir num púlpito, abrir a palavra e transmitir a palavra de Deus, como ele precisa do Senhor. Porque verdadeiramente, ó Pai, toda capacidade vem de Ti. Todo o recado vem das Escrituras. Nós, ó Pai, somos apenas instrumentos que o Senhor quer usar. Então, por favor, ó Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Use a minha vida. Tira, ó Pai,
tudo aquilo que impeça a obra de Deus nos corações, e que nessa noite o Senhor possa estar trabalhando, edificando lares, e até mesmo trazendo conversão aqui no nosso meio, se ainda temos pessoas que possivelmente temos pessoas sem Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então esta é a minha oração, ó Pai, por favor, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Que grande alegria que é crescer numa igreja. E eu vou falar por experiência própria. Eu sou um dos casos, assim, modéstia à parte, daqueles que estão na igreja desde o seu nascimento. Tive o prazer, o privilégio de nascer num lar cristão. Costumo dizer que o meu primeiro passeio foi na igreja. E até hoje, tal é a influência da igreja na vida de crianças, até hoje eu me lembro das primeiras coisas que aprendi na igreja. As escolas bíblicas dominicais, os coleguinhas ali de classe, a correria para lá, para cá, depois que o culto acaba, a minha professora de EBD e tudo mais. Como é gostoso, então, nascer numa igreja. Corais infantis. Esses dias, mexendo com algumas coisas em casa, nós tivemos um temporal muito forte em Ribeirão e a calha ficou entupida e não deu conta de tanta água por conta de um papel, um saco plástico que ficou na calha. Inundou o meu escritório. Mensagens, algumas mensagens minhas estão todas manchadas. Fotos. Eu perdi algumas coisas, e mexendo, arrumando algumas coisas, eu achei um cartão, alguns cartões de aniversário que eu recebia na igreja, quando cantavam parabéns para mim, 1974, 1975, 4 aninhos, 5 aninhos de idade, recebendo ali meu... E agora falei minha idade, hein? Eu sei que você não acredita que eu tenho 45, mas eu tenho. Você acha que é mais, né? Os meus cartõezinhos ali de aniversário. Que gostoso, irmãos, que é desde pequeno estar na igreja. Agora, essa alegria que de certa forma eu posso testemunhar para a glória de Deus, e talvez até alguns aqui também podem, isso para alguns existe uma outra realidade. Estas mesmas fotos ou registros que mostram pessoas que nasceram na igreja e hoje alguns são servos de Deus, diáconos, esposas de pastores, pastores ou colunas da igreja. Quando nós pegamos também alguns outros registros das nossas igrejas, não precisa ir muito longe, de pessoas e crianças que um dia estiveram nas nossas igrejas, nós nos surpreendemos com um elevadíssimo número de crentes, ou jovens, ou pessoas que na idade adulta, mesmo tendo sido criados na igreja, nascendo na igreja, eles se perderam no mundo. Agora, por que é que isso acontece? Na verdade, a gente até olha para a Bíblia e a gente pensa, puxa vida, pastor, mas a Bíblia diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Então por que é que muitos se desviam? E é uma realidade assim tão dura e tão ampla, que a gente vê assim que todo mundo está sujeito. Possivelmente você conhece filhos de pastores que se desviaram, filhos de irmãos que eram uma bênção na igreja e se desviaram. E é uma pena. Então olhamos para as igrejas e a verdade é que se nós, irmãos, nós não estamos falando sobre pessoas que supostamente se converteram, mas não estão mais e infelizmente saíram da igreja. Nós estamos falando de muita gente que nasceu na igreja, foram criados, como eu disse, nas escolas bíblicas dominicais, cantaram nos conjuntinhos e até nos conjuntões.
e não estão mais entre nós. Eu não duvido que, se bobear, nós temos aqui algumas igrejas representadas, se daqui um ano eu voltar aqui a Goiânia, nós já tivemos casos de pessoas nas suas igrejas, na minha igreja lá em Ribeirão Preto, de gente que estava firme e não estará mais, não estará mais servindo ao Senhor. Honestamente, é uma alegria voltar a Goiânia, e praticamente, né, pastor, já há uns 20 anos estamos vindo aqui, ou um pouco menos, não sei, desde que começaram os primeiros trabalhos da igreja fundada pelo pastor, 15, não sei, mas eu sei, e me lembro de gente que não está mais. Cadê esse povo, irmãos? É gente que dizimava, louvava, levantava as mãos, gente envolvida em acampamento, gente que conduziu outros a Cristo. Onde estão? E o caso de Sansão é um caso que nós podemos aplicar perfeitamente. Por quê? Porque o contexto mostra que foi um menino que, antes mesmo de nascer, os seus pais já sabiam: é uma pessoa especial, é alguém consagrado, vai ser usado por Deus, será uma bênção. Só que você passeia alguns capítulos para a Bíblia, para frente, e todo crente sabe a triste história, queda e fim que Sansão teve. E não diferente, então, aplicamos e vemos alguns começando como Sansão. Pastores, quantos filhos nós já consagramos no altar das nossas igrejas? Pais que trazem os seus filhos para que o pastor ore, para que o pastor consagre a Deus. Isso é lindo! Mas estatísticas provam que muitos desses filhos que nós fizemos a consagração, não somente eles não estão mais entre nós, mas muitos até pais deles não estão mais. Por que isso acontece? Queridos irmãos e amados, se está acontecendo, ou se acontece, é porque algum tipo de problema precisa ser identificado e precisa ser tratado. Deus não quer isso para o seu povo. Deus não quer pessoas que começam bem e terminam mal. Certa vez um pastor pregou na nossa igreja, e ele pregou essa mensagem com essa ênfase, e ele disse que a melhor coisa, eu sei que isso nem sempre é possível, mas a melhor coisa na vida cristã é começar bem, continuar bem e terminar bem. Mas muitos estão começando tão bem, mas estão terminando tão mal. Nascidos na igreja, perdidos no mundo. Vamos aos pontos. Somos sempre reféns do tempo e precisamos estar dentro dele. Em primeiro lugar, por que alguns se perdem? Em primeiro lugar, por causa do mundo. É óbvio que é por causa do mundo, da influência do mundo, da exposição daquilo que o mundo mostra para pessoas que estão dentro das igrejas. Irmãos, nós estamos no mundo. Vamos comigo na Bíblia, em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Nós, como eu disse, vamos precisar passear alguns versículos. 1 João, capítulo 2, versículo de número 15. É bem claro, a Bíblia é simples em alguns textos. E diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O primeiro problema que nós vemos, que alguns que nascem na igreja, eles se perdem, claro, é por causa da influência que o mundo tem sobre eles. E é complicado aqui, porque você não consegue tirar o seu filho do mundo. Eles estão na escola, eles estão envolvidos com relacionamentos, eles estão com as amizades, eles estão na igreja, eles estão no mundo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que seguir e ensinar eles a fazer o mesmo é o quê? Esteja no mundo, mas não ame o mundo.
E nada do que há nele. Não ame a Deus. Ame as coisas de Deus. E pare para pensar, queridos, como é claro, óbvio que existem coisas atrativas no mundo que a igreja não prega, a igreja não promove e a igreja até proíbe. E na verdade eu uso igreja como força de expressão porque exemplifica, mas a palavra de Deus o faz. Por exemplo, libertinagem, desculpa a expressão, precisamos usá-la, sexual. A igreja prega contra. A igreja prega a pureza. A igreja prega que jovens não apenas eles têm que casar, certo? Eles têm que até que namorar, certo? Mas pastor, está complicado mesmo. Então o mundo se torna muito atrativo, por quê? Porque na igreja eu estou amordaçado, eu estou com camisa de força. O mundo prega. É interessante o mundo por causa disso. Então se perdem. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ter muita sabedoria, muito argumento bíblico, muito amor. Os pais têm que estar trazendo tudo isso com muito cuidado e firmeza, realmente para mostrar aos filhos que não vale a pena o mundo. Mas não é fácil, porque todo mundo está liberto, ou está envolvido, melhor dizendo, nessa questão. E eu não preciso ser mais detalhista, porque você sabe o que eu estou falando. O mundo, o que mais que o mundo prega, que as nossas igrejas fundamentalistas não pregam? A importância do materialismo, a prosperidade, até igrejas, entre aspas, que na verdade não são igrejas, pregam isso. Então o mundo é muito interessante por causa disso. Por quê? Porque no mundo eu posso ter. A igreja parece que não me dá, a igreja me tira. Já começa logo nos primeiros dias. Virou crente, tem que ser dizimista? Tem, a Bíblia ensina. Já complicou. O mundo é mais gostoso, porque no mundo eu não preciso dizimar, dar oferta para missões, ficar comprando pamonha para jovem em acampamento. Mas que história é essa? O mundo é bem melhor, porque na verdade tem atrativos e parece que alvos muito mais prazerosos do que a igreja, do que a vida com Deus. Então vai para o mundo. O mundo é prazeroso. Só que a palavra de Deus nos ensina que a alegria do mundo, se tem uma coisa que é clara, é que ela é passageira. E as bênçãos celestiais são eternas. Por mais que seja bom, é passageiro, pode ser roubado, será deixado. O que fazemos na obra de Deus é investimento eterno. Mas o mundo está lá 24 horas por dia. É uma expressão popular que se usa muito na área de vendas, é essa, né? Massificando. Eles estão sempre massificando os nossos filhos, os nossos jovens e também os adultos. E me perdoe, deixa eu abrir aspas aqui, não são só os jovens que estão cedendo à influência do mundo, existem muitos pais que estão pior do que os seus filhos. Muitos. E é uma pena, porque o exemplo que deveria vir de cima não vem e os filhos precisam dele. É meio caminho andado, mas não encontram nos pais o alicerce, o fundamento, para verem que realmente vale a pena muito mais Deus do que o mundo. Mas o mundo está lá, então eles se perdem. Até pessoas no ministério podem ir para o mundo. Paulo declarou: porque Demas me desamparou. O quê? Amando o presente século. O que ele estava amando? O mundo. Não especificou, ele não quis falar o que era, mas ele deixou claro: amou o mundo. Meu querido, abra os olhos. Porque quando você tira os olhos das coisas de Deus, da obra de Deus, quando você tira o foco daquilo que é divino, você coloca os olhos naquilo que é humano, naquilo que é terreno, naquilo que é o mundo. E aí, mesmo que esteja frequentando cultos, existem muitos casos, já está perdido.
porque os olhos não estão aqui, estão lá. Em primeiro lugar, por que muitos nascem na igreja e se perdem? Por causa da exposição do mundo, que é uma vitrine. As redes sociais, os veículos de comunicação, as amizades, a vida, o mundo está ao redor de tudo. Segundo lugar, não apenas a exposição do mundo leva pessoas para longe de Deus, para fora da igreja, mas em segundo lugar, a estrutura do lar. Esse texto eu usei ontem, vou usar de novo. Josué 24:15, o famoso texto do líder. Ele vem até a nação de Israel, e ele vem até a sua família e diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ah, como é bom, né? Os poréns da vida. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém disse certa vez uma frase, para quem gosta de anotar frases, guarde essa: cada um faz o lar que quer ter. Sabe que isso é verdade? Que lar você quer? Que casa você quer ter? Depende de você. As suas ações fazem com que você tenha o lar que você quer ter. Há muita diferença entre criar uma criança na igreja e criar uma criança na Bíblia, na palavra de Deus. E em segundo lugar, aqui está o problema, porque muitos se perdem. Porque muitos estão sendo criados na igreja, mas não estão sendo criados na palavra. Onde você está criando os seus filhos? Na igreja ou na palavra? Porque a igreja é algo local, a palavra é algo que se estende a todas as áreas da vida. Igreja, eu costumo dizer, ela é o termômetro da vida cristã, mas não é a igreja que vai salvar o teu casamento, não é a igreja que vai salvar o seu filho, não é a igreja que vai salvar você, é a palavra de Deus que vai fazer isso por você. Se você vem à igreja, mas se você não está dando a mínima para a palavra, você pode estar tão perdido quanto aquele que não entra na igreja. Ela é a lâmpada para os pés, ela é luz para o nosso caminho. Nosso lar precisa o quê? Honrar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Foi o que eu preguei um pouco ontem, né? Aqui. Afinal, os nossos filhos, eles sentem que nós amamos a palavra, que nós instruímos eles na palavra. Uma das coisas que eu gosto em casa, e agora essa responsabilidade veio sobre mim, e está gostoso fazer isso. Todo dia, quem coloca o Guilherme para dormir é a Érica. E ela nunca põe ele para dormir sem antes ler uma história da Bíblia e orar com ele. É tão gostoso eu estar em qualquer lugar da casa e eu ouvir a mãe orando e lendo a Bíblia com ele. Que bênção. Agora está nos Estados Unidos e eu e ele nós temos que fazer isso. Irmãos, são pequenos gestos, pequenas coisas que mostram o quê? E dão o quê? Estrutura espiritual para o lar. Mas o problema é que o nosso lar não tem estrutura, ele não é espiritual, ele não tem o cheiro, a fragrância de Deus, mas do mundo. Eu sei, eu não quero ser extremista, e não sou, mas a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Meu querido, tem coisa que não pode ter na tua casa, tem coisa que você não pode aceitar no teu lar, tem programas que não passam na sua televisão, tem jogos, seja de smartphone, seja das plataformas de videogame, que os seus filhos não devem jogar, e você, é responsabilidade sua, você é obrigado a monitorar isso.
Eu tenho entrado em casas em Ribeirão Preto de pais crentes que os filhos jogam jogos que tem satanismo, demonismo, espiritismo, e eles não sabem por que um dia os seus filhos se desviam. Por quê? Porque estão o quê? 2 horas do domingo na igreja, talvez 3, mas estão 8 horas, talvez, por semana, 10 horas jogando jogos que tem coisas do diabo, coisas das trevas, coisas do inferno. Então qual que é, afinal, a estrutura dos nossos lares? Alguém disse certa vez o quê? Que o lar, ele é uma pequena igreja. E é isso mesmo, irmãos, nós não deixamos a igreja aqui, vamos para nossas casas, entramos no nosso carro e a igreja ficou no endereço. A igreja vai para casa, porque igreja é povo, igreja é gente. Igreja não é banco, não é o microfone, não é o púlpito, não é o altar. Igreja é você. E filhos que nascem na igreja, eles se perdem porque eles de repente eles começam a viver num lar que no domingo de manhã alguns vão na igreja, aparecem na quarta-feira, se for possível, e no domingo à noite, fiéis, amém. Mas a semana toda é um lar, desculpa a expressão, bagunçado. Qual que é a estrutura do lar? Desculpe, mas mais bagunçado que a nação de Israel estava aqui, era impossível. Mas quem é que se levanta e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? O homem, o líder. Cada marido que está aqui, você que é pai que está aqui, você é o pastor da sua casa. Ninguém vai fazer mais pela sua casa do que a sua autoridade, do que a sua liderança. Coloque o seu lar em estrutura, coloque o seu lar na palavra, coloque o seu lar em firmeza, que os nossos filhos vejam que você é mais espiritual do que o próprio pastor da igreja, que você ama tanto a Bíblia como os líderes da igreja, que você é comprometido com Deus tanto quanto os missionários da igreja. Mas não. Nossos filhos sabem sim que nós amamos o Corinthians, o Palmeiras, o trabalho, nós amamos isso, aquilo. E a igreja, filho, não esquece a Bíblia domingo de manhã, vamos, está na hora de ir. Qual que é a estrutura da nossa casa? Qual que é a estrutura? Teria outras coisas para falar aqui, mas o tempo não permite. Hoje talvez você precise colocar o seu lar onde nunca esteve na sua vida, na estrutura. A palavra de Deus diz que a casa firmada sobre a areia, veio uma simples tempestade, levou tudo. A casa firmada sobre a rocha, veio a tempestade forte e ficou firme. Tempestade, pode ter certeza que vai vir, mas o lar estruturado, ele não desfaz. Terceiro, o que leva filhos da igreja para se perderem no mundo? A escolha pessoal. Olha o que diz esse texto também de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. A palavra de Deus nos diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Instruções de Moisés. Terceiro lugar, a exemplo do texto de Josué. Terceiro lugar, o que realmente, e aqui eu não quero servir de advogado agora dos pais, mas uma coisa que todos nós temos que ter consciência, sabe o que é?
é que vai chegar um dia que filhos vão crescer e eles, como adultos ou mais maduros, eles vão escolher o que eles querem. Honestamente, eu creio que tem pais que fizeram um bom papel. Tem pais que não foram perfeitos, mas eles procuraram servir ao Senhor. E, de certa forma, o fato de que seus filhos se perderam, se desviaram, coloca um peso tremendo sobre eles, um grande fardo sobre eles, até mesmo algo que atrapalha com que eles continuem a caminhada cristã. Se isso tem acontecido com a sua vida, não permita. Sabe por quê? Porque filhos não são robôs. Filhos são pessoas. Chega uma hora que sabe o que vai acontecer? Eles vão decidir. Chega uma hora que eles vão escolher o que é que eles realmente querem. Na verdade, o que nós temos que colocar o foco, principalmente aqui os pais e aqueles que estão constituindo família, com filhos que ainda estão em fase de crescimento, é que você tem que, independente da fase da sua vida, colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer: eu estou cumprindo com o meu papel. Mas que um dia eles vão escolher o caminho, eles vão. E aí nós temos que estar o quê? Preparados. Lembra a parábola do filho pródigo? O que aconteceu na parábola do filho pródigo? Não chegou uma hora que aquele filho deu a louca na cabeça dele e falou: pai, me dá tudo, porque dá a minha parte, porque eu vou embora, eu vou para o mundo, eu vou viver minha vida. Irmãos, aquele lá inclusive é um exemplo de pai perfeito, do Pai Celestial. Ele cuidava dos filhos, ele era um pai por excelência. Mas aquele filho chegou e resolveu o quê? Eu vou para o mundo. É uma pena? Sim. Mas é uma realidade também? Sim. Pessoas se perdem porque eles escolhem, e eu quero dizer isso: se um dia você se perder, um dia você se afastar, não fique colocando culpa em pastor, também não fique colocando a culpa em pai, em mãe. Toda pessoa que se afasta, existe uma tremenda, uma enorme parcela de culpa nele mesmo, porque foi ele que escolheu aquele caminho. Então vamos abrir os olhos. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que está de pé, cuide, não caia, porque se cair, o que a Bíblia está de certa forma mostrando? Você decidiu, você escolheu, você optou por esse caminho. Deus deixou isso claro desde o primeiro pecado cometido no jardim do Éden. Ele tinha dado as instruções, ele explicou tudo. O Senhor sabia que a serpente, o próprio diabo, ele tentou, ele tinha a parcela de culpa dele, sim. Mas por que a punição veio sobre Adão e Eva? Por que, meus queridos? Porque eles escolheram. Nessa noite, se você está firme, graças a Deus. Mas continue escolhendo esse caminho. Nessa noite pode ser que você esteja afastado, desviado. Pelo amor de Deus, escolha voltar para o caminho antes que seja tarde. Nessa noite pode ser que entre nós tenha alguém que não tem Cristo Jesus como Salvador. Escolha a salvação. Cristo te ama. Venha para Ele hoje. Escolha. A vida sempre é feita de escolhas. Você escolhe sua profissão, você escolhe com quem você quer se casar, você escolhe a roupa que você quer vestir, você escolhe o carro que você quer comprar, você escolhe a igreja que você quer congregar, mas a escolha mais importante da vida são aquelas envolvendo áreas da espiritualidade. Você precisa escolher, antes de escolher tudo isso que eu exemplifiquei, o caminho de Deus. Porque quando você está com Deus, você escolhe certo. Longe de Deus, vai escolher errado. Quarto e último lugar. O que é que faz com que pessoas que nascem na igreja percam-se no mundo? Olha, cadê o pastor Silval? Pastor Silval, estou com vontade de acabar a mensagem aqui e pregar esse ponto só amanhã.
Engraçado, aqui em Goiânia o tempo corre mais rápido que em Ribeirão. Lá em Ribeirão a gente prega, você tem mais tempo, aqui corre mais rápido. Os erros das igrejas. O que leva também pessoas a se desviarem, sabe o que é? As igrejas erram e erram. Atos capítulo 2, e estou nesse último ponto agora, versículo 47. Atos 2:47. Irmãos, olha o que Deus quer para a igreja. Olha o propósito de Deus para a igreja. Dentro de um grande avivamento, de um contexto de Pentecostes, o versículo 47 diz que esse povo louvava a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. O que Deus quer para a igreja, pastor Marcelo? Deus quer que a igreja seja uma bênção, não é verdade? Deus quer salvação de almas, Deus quer um povo unido, Deus quer um povo animado, Deus quer um povo servindo, Deus quer um povo fiel. Está aqui, a igreja tem que ser isso aqui. Esses dias eu estava lendo uma publicação através das redes sociais, e inclusive eu tenho essa publicação gravada no meu smartphone, e está falando assim, o pregador, pastor Josué Félix, de Cidade Ademar, em São Paulo, e ele está dizendo assim: existe crise na terra, mas não existe crise no céu. E é verdade. A gente está preocupado, a gente está choramingando muito, a gente está assim, um tanto quanto inseguro. Mas irmãos, Deus está em crise? Deus está fraco? Deus está gaguejando? Deus está recebendo processo de impeachment? Deus está com medo? Irmãos, Deus é Deus, e é o Deus da igreja. E por que pessoas estão se desviando? E infelizmente tem acontecido. Não é por culpa de Deus, é porque a igreja do Deus perfeito, do Deus Altíssimo, tem, que nem diz a expressão popular, tem pisado muito na bola. Existem coisas que líderes estão fazendo que não deveriam fazer. Existem crentes que deveriam estar sendo um testemunho e não estão sendo. Agora, o que a palavra de Deus diz? Sabe por quê? Porque a gente se esconde atrás de um discursinho assim bonitinho, né? Mas pastor, o povo tem que olhar para Deus, sabe? Fica olhando para as pessoas, ninguém fica firme mesmo. É muito fácil ficar falando assim, e esconder os nossos erros, e pedir que as pessoas olhem para Deus. Mas o que Deus pede das pessoas da igreja? Sede um exemplo entre os fiéis. Porque quando nós não somos um exemplo entre os fiéis fracos se desviam. E até mesmo aqueles que talvez estão visitando, nem voltam mais. E não voltam com razão mesmo. E não serve de justificativa, mas alguns fracos se desviam, e se desviam mesmo, porque estão vendo o quê? Mas não tem cabimento uma igreja fazer isso, não tem cabimento um líder fazer isso, não tem cabimento, não tem mesmo. Irmãos, nós precisamos ser exemplo entre nós, uma boa influência entre nós, um bom testemunho. A Bíblia até dá recomendações seríssimas, de que quando acontece algum tipo de problema, procura o teu irmão, se retrate com ele, repreende, resolve. Mas é um mais orgulhoso do que o outro, um mais metido do que o outro, um mais chato do que o outro, um mais complicado do que o outro, e a gente tem que olhar para Deus. Eu tenho dito na minha igreja que cada cristão tem que buscar algo que se usa muito nas empresas, estou terminando, no mundo, a chamada excelência. O maior inimigo da excelência é o bom. Você fica aí sendo um crente bom, eu sou bom, vou servir a Deus aqui. Você precisa ser excelente. Aí você vai ver
O que o teu filho vai falar de você? O que o teu pastor vai falar de você? O que você vai falar do seu pastor se ele for excelente? Você vai ver o que vai acontecer na tua casa. Meu querido, não precisa ser muito inteligente. O que acontece com uma mulher que olha para o lado e vê um marido excelente? Alguns anos atrás, em Sertãozinho, eu estava fazendo uma visita e a esposa falou assim: o meu marido, estou casada há tantos anos, cada dia que passa, ele é um melhor homem ao meu lado. É isso mesmo? Tenho 45 anos, o único testemunho de mulher que eu ouvi isso na minha vida foi dela. Cada dia melhor. Agora, homem falar isso, nunca ouvi nenhum. A estatística é pior ainda. Vocês mulheres estavam ficando contentes, né? Irmãos, a excelência. E então por que muitos estão se desviando? Por quê? Pastor, mas se ser crente é isso daí, então não quero mesmo. Se desviam. Deus quer uma igreja tão excelente, tão preciosa, que no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 4 ou 5, o primeiro pecado acontecendo na igreja foi tratado de Deus, por Deus, com pena de morte. O Senhor Jesus Cristo, ainda no seu ministério terreno, ele disse: se algum desses, estava falando sobre os discípulos, escandalizar um destes pequeninos, se referindo aos judeus que se converteriam, melhor lhe fora colocar uma corda no pescoço, amarrada numa pedra, e lançar no rio, lançar no mar. Estava querendo dizer o quê? É mau testemunho, é melhor que morra. Agora a gente vive do jeito que quer, a gente vai na igreja do jeito que quer, a gente veste do jeito que quer, a gente escuta a música que quer, a gente namora do jeito que quer, a gente faz aquilo que quer e quer que a igreja cresce. Não vai crescer. Porque Deus quer exemplo entre os fiéis. A gente fala, olha para Deus, mas ninguém vê Deus. Deus é visto através do seu povo. Deus é visto quando as pessoas olham para mim e olham para você. Nascidos na igreja, perdidos no mundo. Pastor, o que a gente tem que fazer então? Sabe o que eu peço que você faça, que eu tenho que fazer? Só faça a sua parte. A melhor maneira de você mudar o mundo é mudando a si mesmo. Só faça a sua parte. Não fica cobrando dos outros, não. Faça a sua parte e veja o que vai acontecer. Que Deus abençoe sua vida. Querido Deus e eterno Pai,